que estar na presença do Eterno. Amém? Aleluias. Como é boa a sua presença, seu Espírito, a comunhão com Ele. Estamos num tempo especial, amém? Estamos num congresso muito especial. E este tempo reservado, que tem sido uma surpresa para nós, mas uma surpresa boa, amém? Este tempo adicional de treinamento durante as tardes, que não estava na programação, mas que é algo glorioso. Eu creio que Maurício, para os próximos anos, não dá para fazer congresso na noite. Temos que aproveitar os tempos, amém? Eu estava um pouco preocupado, porque eu disse, só às noites, como vai ser isso? Porque a gente quer estar ocupado, amém? E não quer esse tempo da tarde. Assim que saiu esta programação para nós estarmos ministrando, e isto é muito, muito bom, amém? Quantos falam aleluia? Fala para o seu irmão, este é o melhor lugar para estar. Hoje, estava na agenda de Deus que você estivesse aqui, amém? Porque era necessário que o Senhor esteja aqui com vocês. Vamos falar nesta tarde respeito ao princípio da roda, amém? Aleluias. Ontem estivemos falando respeito a algumas coisas do mundo espiritual, respeito ao ministério dos anjos, amém? E estivemos falando que há diversos seres espirituais, que há diversas partes da criação de Deus, amém? E cada um deles tem uma função específica, cada um deles tem uma tarefa no reino dos céus, amém? Que se manifesta em nós e traz uma bênção adicional à igreja, que nos guarda, nos protege e nos abençoa de maneira muito especial. Como vimos ontem ao longo de todas as escrituras, nós podemos ver ali que tem muitas manifestações angelicais, em todos os tempos, em todas as dispensações, do começo até o fim dos tempos, amém? Glória a Deus. E eu ontem sei que eu fiquei ensinando muitas coisas, mas agora na mesa eu estava compartilhando com os filhos do Joseir algumas das experiências que nós temos tido com anjos, amém? Que têm feito coisas que vão mais além das leis naturais. Que temos que entender que eles têm uma autoridade para quebrantar determinadas leis naturais, mas não espirituais. Também estão sujeitos a leis espirituais. Mas as leis naturais, eles podem alterá-las em benefício do reino. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus deteve os ventos. As leis naturais, as leis físicas, elas foram quebrantadas. Eu lembro numa expedição que íamos para o Uruguai, justamente com 2 brasileiros. E antes de eu sair da casa, o Senhor falou comigo: filho, vaja. Você vai ir, vá à missão, mas haverá muitos empecilhos, mas você continue. Foi a mensagem que eu recebi. Nós saímos dali aos poucos quilômetros, a caminhoneta na estrada capotou, deu muitas voltas, mas ficou no meio, mas não aconteceu nada. Seguimos em frente. Quando chegamos na parte do deserto mesmo, a parte dos Andes, pero no deserto, o carro ficou, começava a aquecer o motor e ficamos sem água. Não tínhamos água para colocar. Era mais perto nós retornar para o Chile que seguir subindo a cordilheira rumo às partes altas e depois a Argentina e mais deserto e cruzar tudo aquilo. Eu lembro que em determinado momento nós tivemos que abrir o capô, não tínhamos mais águas. Estou resumindo só porque eu quero chegar em 2 coisas. O primeiro que, sem água, você sabe que um motor sem água, mais todavia no deserto, no calorão, ele não anda 20 quilômetros e já foi, né? E nós abrimos aquele capô, buscamos aquele problema e de momento como que desce algo sobre você, né? E veio a revelação: somos proféticos ou não somos proféticos? Então eu olhei para os pastores: somos ou não somos? Somos. Somos ou não somos? Somos. Então vem, vamos cuspir aqui. E começamos a cuspir no radiador. Nem fumaça saía mais, irmão.
tapamos o radiador, deixamos o capô aberto e seguimos subindo a cordilheira. E descemos a cordilheira e chegamos no Uruguai. E retornamos. Depois colocamos água. Pero nós tivemos que haver andado a umas 7, 8 horas com o carro sem água no meio do deserto. Porque algum irmão, pero que dirige sabe o que eu estou falando. Ah? Que coisa que Deus colocou ali, ou que anjo fez aquilo, eu não sei. Mas a gente chegou. O assunto é que esse mesmo dia furou uma bateria. Uma pedra, caminhos de pedras, furou a bateria. E nós não tínhamos como continuar. Assim que ficamos à noite, lá em cima na cordilheira, 5.000 e tantos metros de altitude, e a gente pegou uma garrafa com café, uma garrafa térmica, com café quente, e disse, bom, para a noite tomamos um cafezinho, tá tudo bom. E ficamos 3 ali. Quando acordamos na noite, a caminhoneta não por fora tinha neve, pero dentro estava tudo gelado, cheio de neve, dentro da caminhoneta, gelo, os cristais, a roupa que a gente tinha colocado, um saco de dormir, você golpeava, era como pedra, que estava cristalizado. Nossos sapatos tinham nas pontas, tinham gelo. Quando destapamos a garrafa térmica, dentro tinha uma pedra gelada, preta. E nós sentíamos um pouco de frio, mas não estávamos tremendo. O Senhor colocou seu anjo. E nós suportamos nessa noite 25 graus baixo zero. Estão compreendendo? O entorno desses seres angelicais, eles mudam as atmosferas. Ele tem o poder para proteger você, para guardar a sua vida. Fale para o seu irmão, aleluia. E são muitas experiências que nós temos tido de coisas realmente extraordinárias ao longo do tempo. De como Deus nos tem guardado, nos tem protegido. De coisas que são visíveis como a física. Quanto mais das invisíveis que nós contamos, das visões, das lutas, da guerra contra principados, contra espíritos, das trevas que não temos como prová-los fisicamente. Mas temos muita evidência de coisas sobrenaturais através da ministração de seres angelicais. Amém? Pode falar aleluia? Ok. O princípio da roda é um princípio que eu recebi um dia. A verdade, irmãos, que foi todavia este ano. Faz muito pouco. Eu recebi uma revelação, uma ministração respeito a como operam estes seres angelicais. Amém? É um princípio, vou contar a visão. Eu estava um dia, numa noite dessas, e veio um anjo e me pegou para levar-me nas dimensões espirituais. Assim que, você sabe que profeta não dorme. A Escritura diz que nós sonharemos sonhos. E que Deus, quando o homem não escuta, ou quando o homem não entende, ou quando o homem está ocupado, Deus vem e fala nas noites. Se Deus, durante o dia, nós buscamos a Deus, aí não vamos desperdiçar a noite. Então a noite é um tempo de treinamento. Amém? Então, numa dessas noites, um anjo do Senhor me levou, e nessa dimensão espiritual, ele me deu uma moeda. Era uma moeda grande, toda prateada, e ele passou ela para mim. Eu peguei a moeda, segurei, e como naturalmente, olhei a moeda, para ver quais eram as características que tinham ali. Ok? E naquela moeda, eu vi que tinha uma águia, a águia do dólar, a águia americana. Tinha em cima, estava escrito Estados Unidos de Norte-América. E estava o valor dela. Valia 3,5 dólares. E eu olhei, você não fica burro na visão. Você é inteligente todavia. Amém? Você pensa. Porque você, assim como você busca nas escrituras e pesquisa, também nas visões você tem que perguntar para aprender. Amém? Então o primeiro que eu vi disse, essa moeda não existe. Vou ver de que ano será. Porque não existe moeda de 3,5 dólares. Então o primeiro que eu tratei de buscar embaixo, ver se estava a data, o ano, para ver se era uma visão futura, ou é algo que existe e eu não conheço. Então eu dei volta a moeda. E do outro lado da moeda, estava
República Federativa do Brasil, estava o símbolo dos reais e valia 11 reais. Aí eu fiquei, que negócio é este? A moeda de um lado tem dólar, do outro lado tem real. Então eu de volta rápido, para ver se ela tinha mudado toda. Não, do outro lado seguia dólar, do outro lado seguia real. Então eu olhei e falei para o anjo, o que é esta moeda? Está ali? E ele falou algumas coisas, depois eu vou falar para você. Pero, ali, fica um mistério, né? Senão você recebe no profético. É que há coisas que são pessoais, e às vezes algumas delas não convém compartilhar, porque são para nós. Amém? Pero sim aquelas que são para todo o povo. O assunto é que ele me levou para mostrar-me que ali tinha um princípio espiritual. E ele me falou, este é o pi dos céus. Não sei, o pi dos céus. Ok? Você sabe o que é a fórmula matemática, né? Um número imaginário para calcular o valor da circunferência. Nas escrituras está o pi das escrituras. Tem o pi da matemática, tem o pi das escrituras e tem o pi dos céus. Nas escrituras está o pi bíblico. Diz que quando Moisés passou a eles as medidas que tinham que fazer o tabernáculo, cada um dos elementos que estavam ali tinha uma medida certa. Quantos falam aleluia? Você já percebeu que a escritura nos fala que Moisés, toda a revelação que ele recebeu foi por anjos? Quantos leram isso no Novo Testamento? Diz que toda a lei ele recebeu de boca dos anjos, de parte de Deus. Está ali no teu livro, no livro de Atos. Ok? Então, veja que ele recebeu medidas específicas, padrão específico. Não podiam mudar o material, nem tampouco as medidas. Então fala para o teu irmão, as coisas de Deus têm uma medida certa. Você não pode improvisar. E só quando teve todo o projeto, com todas as medidas certas, é que a glória desceu. O problema é que nós queremos que na improvisação Deus se manifeste. E Deus é um Deus perfeito. Então, ali na Bíblia, nos escritos de Moisés, nos ensina o pi das escrituras. E diz que o diâmetro da fonte de bronze que estava ali, o diâmetro dela tinha 4,5 metros, medida de homem. 4,5 metros, medida latino-americana. Está ali em cotovelos, né? Em codos. Em codos, está medido em codos. Em côvados. Está medido em côvados. Pero em metros seriam 4,5 metros. E diz que o diâmetro, o perímetro da circunferência tinha 11 metros. O pi das escrituras é 3. O pi da matemática é 3. 14, 16, infinito. Né? Ok. Agora você quer saber qual é o pi espiritual? Divida 11 reais entre 3,5 dólares. Vai te dar um número. Depois você pesquisa na casa e você vai se dar conta como Deus não erra. Pode falar aleluia? Ok. O assunto é que daí sou levado a outro lugar e essa mesma moeda ela é convertida numa roda. Quantos dizem aleluia? Pega essa rodinha ali, manda cá, irmão. Glória a Deus. Manda a rodinha, manda rodando. Isso. Oh, aleluia. Assim que a moeda ficou numa roda. Estão aí? Ok, não era esta roda, mas ela vai servir para o nosso propósito. Amém? Então a moeda se convertiu numa rodinha. Coisa engraçada, né? E o anjo começou a falar para mim, eu vou te ensinar o princípio da roda. Eu fiquei uma noite aprendendo o princípio da roda. Como funciona uma roda e o que é uma roda? Pode falar aleluia? Começamos com coisas malucas, depois vem a sabedoria e depois voltamos a ser malucos. Fala para o teu irmão, começamos malucos, depois vem a sabedoria e depois a gente volta para o naturalmente maluco. Glória a Deus, amém? Este curso é só para vocês. Não há muita gente desta espécie, então eu tenho que conseguir um público igual que vocês. Se tem um doutor aqui, não nos encerra todavia.
Então tá. Eu pensei que a roda, pelo que a gente estudou no colégio, ela surgiu ali no tempo, mais ou menos no tempo de Noé. Segundo a cronologia histórica, mais ou menos nesses anos, aparecem os primeiros tipos de rodas, que é uma roda muito rudimentária, muito simples. Aí se temos aí uma rodinha dessas, aí temos uma. Essa já é uma roda muito avançada. Porque as primeiras rodas, elas eram simplesmente um tronco de árvore. Um tronco de árvore. Ok? Pero essa já... Não. Não me estraga a surpresa, irmão. Glória a Deus. É profética, vão na frente, irmão. Então temos aqui a roda. Essa é uma roda muito avançada, porque ela já é de pedra. As primeiras foram de madeiras. Então a arqueologia encontra ali, nos tempos de pós-diluvianos, já de Noé, os primeiros indícios das rodas. Então nós dizemos, o homem quando inventou a roda foi um grande avanço, porque fizeram poleias, fizeram um transporte. Hoje em dia temos roda em tudo, nos relógios, temos rodas, todas as coisas praticamente, elas têm algum princípio da roda. Ok? Na casa, você vê desde uma liquadora, ela tem o princípio da roda, um carro, dentro dos computadores, os ventiladores, são milhares de usos. A indústria se move debaixo do princípio da roda. Ok? Muito mais evoluída, mais avançada, mas segue sendo o mesmo princípio. Só que o homem, quando você empieza a ver as coisas, você se dá conta que o homem não inventou nunca nada. A roda já existia. Quantos podem dizer aleluia? Aonde existia a roda? Bem, ontem nós estamos falando que antes da criação do homem, foram criados querubins, os serafins, o mundo angelical. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Glória a Deus. Agora vamos sair fazer guerra espiritual com a rodinha. Não é brincadeira não. Falem, Deus nos está dando a originalidade. Todo mundo vai com a espada, né? Quando o inimigo vem com a espada, você vai ir com a rodinha. A Bíblia diz que quando ele vem com a espada, você vai com um pandeiro. Diz ou não diz na tua Bíblia? Quando ele vem como montanha, você sai com a vassoura. Deus sempre tem uma arma nova para pelejar suas batalhas. Amém? No livro de Ezequiel, capítulo 1, diz que aconteceu em ano tal, no mês tal, do dia tal. Fale, específico. Ok? Ele diz que ele estava junto aos cativos, próximo do rio Quebar, e os céus se abriram e viu visões de Deus. Amém? Ok. Esta é a visão então que ele começou a ter perto do rio. Fale, eu devo estar próximo das águas que fluem do trono, para ter as visões acertadas. E olhei, e aqui vinha do norte um vento tempestuoso, e uma grande nuvem, com fogo envolvente, e ao redor dele, e no meio do resplandor, e no meio do fogo, algo que parecia como bronze refulgente. Ontem vimos que a palavra não é bronze, senão que é âmbar. Ok? Uma pedra de origem vegetal. E em meio dela a figura de 4 seres vivos. Amém? E começa a falar toda a descrição de todos estes seres vivos. Amém? Pode ser aleluia? Ok. Dentro dessa visão, ele vê a forma dos querubins. Ele diz que não só eram seres, senão que tinham asas, tinham fogo, tinham olhos. E estes seres viventes, verso 14, eles corriam, corriam, e volviam na semelhança dos relâmpagos. Ok? Então estes seres se moviam com muita velocidade. Você já está aprendendo alguns princípios, pero que agora vamos abri-los para que você compreenda. Amém? Então eles se movem com muita velocidade. E eu estava vendo estes seres viventes, verso 15, e aqui uma roda, uma quê? Junto à terra e junto aos seres vivos, aos 4 lados. E o aspecto de suas rodas e sua obra era semelhante à cor do crisólito,
E as quatro tinham uma mesma semelhança. E sua aparência e sua obra eram como uma roda em meio de outra roda. E quando andavam e se moviam a seus quatro lados, não se volviam enquanto andavam. E seus aros eram altos e espantosos, e cheios de olhos em derredor, nos quatro lados. E os seres vivos andavam, e as rodas andavam juntos a eles. E quando aqueles seres vivos se levantavam da terra, as rodas se levantavam. E donde o Espírito os movia, que anduvessem, eles andavam. E hacia donde ele movia o Espírito que anduvessem, as rodas também se levantavam detrás deles, porque o Espírito dos seres vivos estava nas rodas. E quando eles andavam, andavam elas. E quando eles paravam, se paravam elas. Assim mesmo, quando eles se levantavam da terra, as rodas se levantavam detrás deles, porque o Espírito dos seres vivos estava nas rodas. Fale aleluia. Ok, até aqui. Tá bom? Fale, a roda está na Bíblia. Ok? O princípio da roda está implícito ali. Estes seres vivos foram criados antes do homem. E neles já existia a roda. Então quem ensinou ao homem o princípio da roda e logrou ensinar a ele como funcionavam estas coisas foi o mundo espiritual. Consigo um aleluia? A Bíblia diz que estes seres, os querubins, eles tinham... Me ajuda aqui, segura a roda para mim. Os querubins, junto a eles, conservavam as rodas. E quando os querubins levantavam um voo ou se moviam, a roda se movia junto com eles, porque era parte deles. Quando os querubins andavam para os lados, a roda andava com eles. Ok? Das mesmas matérias primas e gloriosas que eram um querubim, também eram sua roda. E diz que as características da roda, das especificações, não só era uma roda de glória, sino que fala de que o aro dela, a parte do aro, ok? A parte externa da roda, estava cheia de olhos. Está vendo aqui o gravado do pneu? Cheio de olhos. E cada um dos seus olhos era terrível. O aspecto dela era terrível. Porque superava toda a criatividade e tudo que aquele homem conhecia naquele entonces. Agora o que mais importa é que o Espírito que estava nos querubins estava nas rodas. Fale, o Espírito, a unção que está nos querubins estava nas rodas. E mais adiante, quando os querubins têm que subir e levar a glória de Deus para os céus, ok? Diz que os anjos gritavam: roda, roda. E a roda rodava, né? E a roda rodava. E à medida que a roda rodava, então o carro de Deus se moveu e chegou até os céus. Está ali? Diga, há um princípio nas Escrituras que nos fala das rodas. Esse princípio é terrível, é muito poderoso. A Escritura nos fala da evolução do homem dessas rodas. Vamos ver cada uma das partes da roda que simboliza agora. A imagem é a seguinte. Pode deixar aí, irmão. Obrigado. Pode deixar por aí mesmo. Glória a Deus. A Bíblia nos fala, escute isto, cada palavra que está na Bíblia tem um código para nós. Você precisa interpretá-lo. Fala para o teu irmão, há código nas Escrituras. E você tem que interpretá-los. Ok? Dois irmãos que me deem volta esta pizarra, que eu preciso fazer algo aqui, escrever. Sim. Glória a Deus. Amém? Fale aleluia. Você percebeu aquela imagem? Aquela escritura? Eu falo de imagem porque profeticamente a Bíblia é vista, não é lida. Amém? Que os carros, os inimigos de Israel perseguiram o povo. E que quando chegaram dentro do mar, quando estavam alcançando ao povo de Israel no meio do mar, o que foi o que Deus fez? O que fez? Fala aí forte, grita aí. Não fechou o mar. O que Deus fez? Falaram todos juntos. O que fez? Quebrou, atolou a roda, sei lá. É?
as rodas se soltaram dos carros dos egípcios, que era uma civilização mais avançada e que o poder de ataque de guerra deles estava nos carros. Os carros tirados por cavalos. Eles era a tropa de elite de destruição massiva. Aí ia sempre, primeiro o flecheiro, ele tirava as setas, né? E depois, quando chegava perto, ele tinha todavia ainda as lanças. Mas a velocidade do ataque era ganhada pela utilização da roda. Então, o povo de Deus está sendo perseguido. E o inimigo vem detrás e está próximo a alcançá-lo, próximo a destruí-lo. Porque o povo vem numa velocidade muito mais lenta. Porque levam família, não tem carros, não tem nada. Então, eles vão muito mais lento. E o primeiro que Deus faz é quebrar o princípio da roda. Falhar código nas escrituras. E isto significa algo para nós. Amém? A linguagem dos códigos, nós em poucos minutos vamos entrar nisso. Mas é muito importante você entender. Amém? Vou pedir para um irmão, alguém aí que se coloque em pé e me diga um número de 9 dígitos. E lembre-se do número que você vai me dar. Alguém, qualquer irmão aí que possa me dizer um número de 9 dígitos. Qualquer um, rápido, irmão. Pensando, me dá um número aí. 14. Ups. Tá fácil, né? 14, 12. Vai lá. 2. Tá. Outro irmão, tem que ser mais rápido, mais dinâmico. Você, pastor, me dá um número. Pode falar em milhões. Pode falar em milhões. Quanto? 13. Desculpa, 19. 73. Ok, outro mais, outro irmão. Quanto? 777 milhões. 600. Sim? 5.000 com todo zero? 5.000. Tá bom. Só para você entender, aí já é suficiente. Ok? Que números falaram os irmãos? Alguém lembra os números que eles falaram? Não. Tá bom que você lembrou. Você anotou aí? Tá bom. Vamos colocar os pontinhos aqui. A ver se está certo. Ok. O primeiro falou, em número real seriam 141.219.702. Tá certo? Ok? O segundo falou 130.519.730. E o outro falou 770. A ver, deixa eu colocar os pontinhos aqui. Tá. Seria 77.765 mil. Está ali? Como eu posso ler os números ali? Porque tem um. E se você sabe a minha senha desse código, você pode ler qualquer número. Está ali? Qualquer cifra, por mais longo, não importa quantos números sejam, você pode lê-la todo o tempo. E eu não preciso da memória. Eu só posso ter ali, com a senha certa, e eu não utilizo o meu cérebro. Cada vez que eu olho para aquilo ali, eu só vejo números. Está ali? Agora, se eu troco essas letras, e eu quero escrever palavras em letras, eu posso fazer o inverso. Em vez de escrever palavras, eu vou escrever números, cifras, só dígitos. E as pessoas vão ver e dizer, aí tem um monte de número que não significa nada. Mas eu vou dizer, ali tem palavras, porque eu estou lendo os códigos. Você está entendendo o princípio? Agora a escritura, ela tem uma linguagem que é muito simples, para que todos alcancem a salvação e a conhecer que Jesus é o Senhor. Pode falar aleluia? Pero uma série de códigos e de senhas espirituais que tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Essa é a chave. Fala para o seu irmão, a chave é o Espírito Santo.
E quando você começa a entender os códigos do Espírito, você lê toda a Escritura e parece outra Bíblia. Está ali? Porque começa a aflorar essas verdades. Deus te começa a revelar. Porque a Bíblia não é um livro de historinha. Ela é a fonte do conhecimento. Ela é Jesus mesmo encarnado. E você não pode conhecê-lo e pensar que ele é sempre o mesmo. Você lembra que quando Jesus ressuscita, o verbo feito corpo, as pessoas dizem, falavam com ele, estavam com ele, e não sabiam que Jesus era Jesus? Você nunca pensou nisso? Porque o corpo dele, de glória, já não ficava com o mesmo rosto, nem com a mesma face, senão que ia mudando. Pode ser aleluia? Por isso fisicamente não sabiam que era ele, até que ele se revelava. E como ele se revelava? E diz que abrindo as Escrituras, les abriu o entendimento. E se isso é o corpo, o verbo feito corpo, tinha mais de uma mensagem, e era para conhecê-lo, era necessário a revelação. Imagine agora ele como verbo, como palavra. Você precisa de uma revelação do Espírito Santo para conhecer o seu Senhor. Pode falar aleluia? Fica claro o tema dos códigos? Sim? Dá para entender? Ok. O princípio da roda, então. Quando Deus quebrou ali as rodas, Deus estava quebrando profeticamente o princípio da roda. Vocês vão ver que uma das funções da roda é acelerar todos os processos. Fale, o princípio da roda, ele acelera todos os processos. A civilização egípcia, ela se desenvolveu como sociedade de uma forma muito alta, porque o reinado e o sacerdote caminhavam juntos. Ok? Isso trouxe um aceleramento na terra dessa nação, que chegou a subjugar as demais e se fez forte. Agora essa nação que construiu as pirâmides, que tinha um sistema de culto mais avançado, que tinha um sistema econômico mais avançado, que tinha um conhecimento das leis naturais do clima, para plantar no tempo certo, para cultivar no tempo certo, para adquirir riqueza e grandeza, tanto que o povo de Israel disse, bom, se vai haver uma crise, nós temos que ir lá. Porque no meio de toda a crise, como nação, independente que José estava ali, como nação, foi a única que no meio da crise, eles todavia estavam prosperados. Estão escutando isso? Porque eles conheciam esse princípio. Eu já vou provar com as Escrituras. Agora, veja essa mudança. Quando Deus quebra as rodas dos carros, foi algo profético. Fale, profético. Porque quando os anjos quebraram aquelas rodas, a nação egípcia nunca mais se levantou. E toda aquela engenharia que tinha crescido era os Estados Unidos daquela geração. De pronto quebrou, afundou. E hoje em dia você vai lá e não deseja ir a viver. Você vai lá, vai ver que é pirâmide, que isso, que outro, mas ninguém quer, eu vou para o Egito viver. Porque a nação se estancou, parou no tempo. Porque aquelas forças que tinham ensinado o princípio da roda das trevas para elas, foi quebrantada. Eu não sei se você está assimilando isto, mas estou falando de que Deus te quer entregar uma chave espiritual hoje, que está oculta, um segredo, um mistério das Escrituras, para você combater as forças da treva na sua região, para que você execute o juízo do Eterno, e toda essa maquinária, essa indústria das trevas da escuridão, que está evolucionando, parece que não tem fim, parece que nós não vamos poder detê-lo, que não vamos poder alcançá-lo, mas que de uma vez por todas, o juízo caia, para que o princípio seja quebrantado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Nós somos os que somos projetados por Deus para pegar aceleramento. Os querubins foram para que o reino de Deus se movesse com velocidade de relâmpago sobre a terra, na velocidade dos filhos do trovão. Amém? Pode falar aleluia? Ok. Seguinte, rodas de fogo. Diz que aquela roda de pronto ela começava a girar e toda ela estava convertida em fogo. Ok? Seguinte, o princípio da roda tem evoluído de muitas maneiras.
E você lembra que as coisas do céu não são sombra das terras, senão que a terra é sombra das coisas dos céus. Porque todas as coisas visíveis são sombras das invisíveis. Você está vendo nessa imagem que tem uma roda, certo? Na qual tem uma agulha que se move e que marca algo específico. É um relógio de um velocímetro. É um relógio de um carro. Ali está marcando. Você vê que isso no mundo natural, muito simples, para mostrar a vocês com essa imagem, como uma agulha pode mover-se para marcar a velocidade de uma roda. É uma roda dentro de outra roda. Quantos entendem isso? Ok? A Bíblia fala que aqueles seres viventes tinham roda dentro das rodas. Agora essa roda aí, ela marca especificamente a velocidade por consequência da velocidade da outra. Só que as rodas no mundo espiritual é o inverso. Elas marcam aonde vai chegar a outra roda. A roda pequena marca onde vai chegar a roda grande. Quer dizer, o princípio da roda se manifesta para abrir dimensões a portais exatos, a lugares exatos da criação. Vou explicar. Quando se abre a dimensão ali, e o homem descia do Éden celestial ao Éden terrenal, e estava com a natureza, depois ele entrava no Éden celestial e via Deus cara, face a face. Quando ele é expulso, retirado, o nome que você quer dar, porque ele é colocado fora do Éden celestial, pero sim na terra, Deus coloca uma roda, uma porta, e um anjo, um querubim, que tinha uma espada de fogo envolvente, como um velocímetro, que girou em tanta velocidade, que fechava ou abria a porta, e o homem não podia entrar. Está ali? Isto marca o tempo e a estação específica. Quer dizer, estes seres angelicais, eles abrem dimensões e acessos a lugares profundos no mundo espiritual. Pode ser, aleluia? Diga, nós precisamos entrar por essas portas. Porque Jesus Cristo já abriu o caminho. Ele deu a senha, ele deu a abertura para você entrar. Amém? Glória ao nome de Jesus. Agora, se você vê o que abre essa roda, a espada que está no meio, que gira com alta velocidade, é o entendimento das Escrituras de Deus. Essa é a espada flamejante que a igreja tem, para abrir essa dimensão. Fala, eu preciso do poder da palavra, no entendimento do Espírito, para que ela abra os portais, para as dimensões de revelação. Amém? Ok, seguinte. Assim que nós entendemos que há códigos, certo? E através desses códigos nós podemos acessar. As dimensões estão abertas, os portais estão ali. Mas você não pode entrar se você não tem a chave. Fala para o seu irmão, você precisa da chave. Para abrir as rodas eternas, as dimensões eternas, os portais de glória. Ok? Conhecendo os códigos, então, falamos que você entra acertadamente. Próxima. Ok. O entendimento desses códigos te leva a penetrar nas dimensões espirituais. Por isso Jesus deu determinadas senhas para seus discípulos. Ele falou, o Pai Nosso, por exemplo, Pai Nosso que está nos céus. Toda essa oração é uma sequência de códigos para você acessar a presença de Deus. Só que evangelisticamente, nós temos ensinado, Pai, isto, ora pelo pãozinho da mesa. Ali cada palavra tem um código de Deus para você pegar o melhor de toda a criação. Não é uma palavra repetitiva, não é um mantra, não é um rezo da igreja, um rezo da igreja católica. Não é uma oração da igreja católica. São chaves espirituais para você acessar. Amém? Quando João diz, e eu estava no Espírito no dia do Senhor, ele está falando que ele não estava nesta dimensão, ele estava numa dimensão espiritual. Então ele pôde escutar a voz do Senhor e ver uma porta que dizia, vem e sobe aqui. Está ali? Ok, seguinte. Códigos e mais códigos. Amém? Pode falar aleluia? O mundo inteiro pode acessar esses códigos a portais eternos. Muito bem, vamos lá para o princípio da roda. Fala aí, princípio da roda. Ok,
a primeira lei. A roda tem 3 leis. Fale, 3 leis. A primeira lei da roda eu chamo a lei da genética. Fale, a lei da genética. Isso tem que ver com o eixo da roda. Eixo? Com o eixo da roda. Ok, vamos pegar aqui. A roda está composta basicamente por 3 partes, certo? Você tem o eixo, você tem a parte da massa, dos raios, certo? O suporte, e tem o aro da roda, que é a circunferência. Tudo isso compõe uma roda. São as 3 partes elementais. Estamos de acordo? Independente dos materiais que tenham cada uma delas, elas vão ter 3 partes. O primeiro princípio é o princípio do eixo, que nós chamamos em linguagem espiritual o princípio da lei genética, que é o equivalente, se quer anotar ali, ao ADN da matéria-prima. O DNA, obrigado, da matéria-prima, ok? O que implica isso? Que toda a roda, que todo o princípio da roda, ele se rige pela essência que o governa. Quer dizer, uma roda, ela está basada na matéria-prima. Isso significa que o espírito que estava nos querubins também estava na roda. Então, o princípio da roda, ele pega a velocidade na essência do ser. Em outras palavras, já vai entender. Em outras palavras, o mesmo manto que estava naquele querubim, o mesmo unção, operava dentro da roda. Está ali? Lembra que nós falamos que há querubins que eram encarregados da adoração? Havia querubins que eram guardiões protetor? E assim nós podemos concluir que havia querubins nos céus, que cada um deles tinha uma diferente unção? Certo? Essa unção é manifestada no eixo, porque toda a matéria-prima, ela se comprime ali, para girar e para dar movimentação à unção. Está entendendo? Em outras, mais ou menos, tá bom. Em outras palavras, a unção corporativa da igreja, ela se move dentro individualmente em cada um de vocês. Quer dizer, a unção que você vai ter individualmente não será diferente da unção corporativa. Deu para entender agora? Então, o manto que você tem que trazer não é um manto para você, é um manto para a igreja. Porque a revelação que desce sobre a igreja, a unção que desce sobre a igreja, vai se manifestar em você especificamente. Em outras palavras, tudo o que acontece na igreja vai te atingir. Você não pode pretender prosperar e que a igreja siga na miséria. Você não pode pretender santidade, bênção, dádiva, profecia para a sua casa e que a igreja esteja em penumbras. Esse princípio foi quebrantado pela nação de Israel. A nação de Israel estava próspera e a casa de Deus estava em ruínas. Está ali? Eles tinham invertido, eles tinham investido a ordem das coisas. Invertido a ordem das coisas. Fala aleluia. Primeiro era a unção corporativa e depois vinha a unção individual. Ok? Agora tem que ver com uma coisa muito específica. Quando Deus criou o homem, Adão, Deus colocou dentro dele todos os códigos que eram necessários para ele governar e para ele dominar o mundo. Em outras palavras, o homem era o eixo da criação. Pode suportar isso? Está entendendo? Eu estou falando que o homem, o primeiro Adão, ele era o centro, o eixo. Em derredor dele,
toda a criação ia dar volta. Os animais, as bestas, o reino natural, o reino mineral, todas essas coisas iam depender de um centro de comando, de um centro de governo. O homem era o eixo da criação. Em outras palavras, o homem dominaria todos os sistemas, os ecossistemas, todos os reinos da terra. Quando a corrupção entrou dentro da matéria-prima, dentro da genética, dentro desta primeira lei, e foi alterada a lei, o homem deixou de ser o eixo para ser o aro. E hoje em dia, a natureza governa o homem. Estamos entendendo? Porque se você altera o centro de governo, então a roda fica desgovernada. Estão ali? Dá para entender isso? Já vamos a fazer algumas aplicações mais. Eu quero encerrar as 3 leis para que você possa entender como isso funciona na igreja. Pode ser aleluia? Ok. A segunda lei, para aqueles que estão anotando ali, nós já falamos esses dias de lei genética. Tem uma lição aí maravilhosa que nos trouxe o irmão outro dia, Joseir, sobre o DNA. Então você sabe a importância de manter o DNA sem corrupção e sem pecado. Amém? Pode ser aleluia? Ok. A segunda lei é a lei de recursos. A lei de recursos. Anotou ali? Pode passar a imagem, é o seguinte. Aí está a lei do DNA, certo? Se você altera o centro, você altera todo o resto do corpo. Ok? Seguinte. O DNA é como um rompecabezas. E aí temos a segunda lei. A lei da riqueza. Fale, lei da riqueza. Do recurso, das finanças. Ok. Nós falamos que a roda, ela tem um aro. Certo? É o aro da criação. É o aro da roda de Deus. Isso aí tem que ver com o recurso. Propriamente dito, nós cremos que a roda é esta circunferência. Pero a roda, para ser efetiva, ela é compacta. Ela tem 3 partes. Pero esta parte é a parte que pode, que é o fim da movimentação. É o que executa a velocidade. É o que dá a rapidez, o que dá sustento para a roda. Pode ser aleluia? Ok. Se esta roda ela for quebrada aqui, ela deixa de funcionar. Estamos ali? Pero quando ela está fluida, todo o resto do sistema e da aparatagem, ela pode crescer e se desenvolver. O que é isso? No mundo natural e espiritual, é a lei dos recursos e das finanças. É a lei da prosperidade. É a lei da economia. Você viu algum querubim pobre? Não, escuta, parece brincadeira, mas eu vou dizer algo para você. A escritura diz que os querubins representavam, ontem vimos, o esplendor da criação. Sim ou não? Ouro, safiro, blá, 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 blá. Toda a criação. Então os querubins são esplendorosos. Amém? Pode ser aleluia? Agora, há algum querubim pobre ou não? Não perguntei, brincadeira. Há ou não há? Sim, há. Quando nós começamos a aprender dos tronos, nós pensamos que o diabo era praticamente o hiper-inimigo. Depois nós dimos conta que havia outros inimigos tão fortes como eles. Já vemos que o inimigo não é tudo aquilo, é um pouco menos. Mas quando você entende o princípio da roda, você se dá conta que todavia Satanás é menos todavia. Sabe quem é Satanás? Um desempregado. Porque diz a escritura que pela sua multitude de suas contratações, ele foi expulsado, ele foi demitido de suas funções. E todo aquele esplendor que ele tinha, ele perdeu, porque o fogo o consumiu. Está entendendo? Pero ele todavia, ele tenta se redecorar, dominando as riquezas da terra. Porque quem não tem quer conseguir, né? Está ali? Então ele se apresenta para Jesus e diz: todos os reinos da terra, toda a riqueza da terra, eu a tenho e dou para quem eu quero. Pero Jesus veio para retirar aquilo. Pero falando do princípio da roda, o resplendor, a riqueza das nações, há algo secreto detrás. Irmão, pensa um pouquinho a pé.
Se não houvesse códigos para a prosperidade, todos já estaríamos prósperos. Porque olha que a igreja, irmãos, sacando um monte de carnal que sempre tem aí para provar que a escritura é verdade, as pessoas dizem, as pessoas ofertam, e as pessoas creem com honestidade do coração. Eu creio nisso. Mas mesmo assim eles não alcançam os códigos da prosperidade. E vivem sujeitos ou muito limitados nessa economia. Por quê? Porque detrás das finanças está o princípio da roda. São códigos. Há coisas detrás. E quem não conhece essa senha não entra na riqueza. Está ali? Então a igreja tem que começar a pesquisar, tem que entrar, tem que encontrar essa revelação. Mesmo assim, se você vê no mundo secular, você nunca viu histórias de pessoas que milhões, rapidamente adquirem milhões e milhões e milhões. Quem é que dá esse aceleramento para eles? Tão rápido. Para que eles, praticamente do dia à noite, em pouco tempo, eles consigam grandes quantidades de riqueza. É o princípio da roda, irmãos. Que é uma revelação de seres angelicais que ensinam os códigos, ensinam as coisas acertadas, têm uma assessoria espiritual que dão a eles revelação, antecipam eles no tempo. E quando entregam a essa pessoa faz milhões. E Deus quer? Vai para o teu irmão, e cadê Deus? Porque tudo outro é roubado, furtado. Mas nós temos a essência da pureza. A Escritura diz que Jesus se fez pobre para que nós sejamos prosperados, alcancemos a riqueza de sua glória. Mas não é só glória espiritual, está falando de glória financeira. Pode dizer aleluia? Diga, eu recebo o espírito da riqueza. Olha, irmão, não vá se amarrar aí com a pobreza, por favor, senão nós ministramos libertação. Está aí? Ok? Todos cremos aqui na prosperidade do céu? Você crê na verdade? Ok. Então vou dar um secreto mais para você. O princípio da roda, ele é totalmente efetivo. Porque a Escritura nos mostra que houve determinados homens de Deus que um dia determinado eles tiveram algum tipo de experiência sobrenatural que os projetou financeiramente com muita força. Talvez você não leu desse jeito, mas houve um homem que era um ladrão, chamado dos primeiros patriarcas, Jacó. Ele era um ladrão, ele fugiu da casa, ele fugiu da família, ele não tinha fama nem honra, mas algumas coisas aconteceram com ele. A primeira delas qual foi? Ele teve uma revelação com Deus, mas não foi com Deus mesmo, foi com o anjo de Deus. Ele não pelejou com Jesus Cristo, ele pelejou com o anjo, que teve que feri-lo. Então nessa luta espiritual, ele recebeu muitas coisas. Ele não esteve num lugar qualquer, ele não recebeu uma unção, ele teve um diálogo, uma luta jurídica com o anjo dos céus. E ele não tinha condições de vencer porque ele estava mal, mas ao mesmo tempo ele tinha sido esperto, tinha comprado sua jurisdição, sua primogenitura, sim ou não? E esse anjo desceu sobre ele determinados códigos. Eu creio que o princípio da roda foi ativado sobre ele, porque em poucos anos, mesmo que ele tinha tudo para se furar uma e outra vez, Deus dava a volta e fazia milagros genéticos. E mudou aqueles animais para que ele se enriquecesse em meio dos seus inimigos. Está ali? Você pode crer isso, irmãos? Pode falar aleluia? Diga, eu preciso de Sansão. Que assim como Deus abençoou a Jacó, Ele me abençoe a mim, para que ainda em meio de meus inimigos, eu consiga prosperar e consiga adquirir riquezas, para volver a minha terra com honra, para volver a minha casa com riquezas na mão. Eu saí avergonçado, mas voltarei à minha terra com dupla honra. Eu saí da minha terra envergonhado,
mas voltarei com dupla honra, porque o meu Deus, Ele me acelerará, e eu vou conseguir em um ano o que meus antepassados não conseguiram em muitos anos, porque o Senhor Deus é quem acelera toda a minha vida, quem coloca toda a velocidade. Eu não serei alguém estancado, eu não serei alguém que está detido. Eu pegarei a velocidade dos relâmpagos, me moverei na velocidade de Deus. Você sentiu, né? Está aí. Aleluia. Algo que se abre. São os códigos de Deus que começam a descer em você. E Deus te ensina a prosperar. Você não segue os caminhos anteriores. Você faz um caminho novo, que é muito mais rápido e mais efetivo. Aleluia. Olhando ali, não havia jeito. Mas cada vez que aquele gado, aqueles animais, eles contemplavam para aquela vara, a genética delas era transtornada. Porque quando elas olhavam aquela vara que estava marcada, elas desejavam aquela marca. Quando elas comiam, quando elas bebiam ali, a identidade daquela vara se pousava nelas. E elas geravam filhos daquela vara. Parece maluco. Parece maluco. Pero eu estou dizendo de coisas proféticas. Que quando você inserta a palavra de Deus, quando você inserta um código de Deus em tua empresa, quando você inserta uma profecia em tua empresa, todos os teus trabalhadores, todos os teus fregueses, toda a indústria que torna a ti, ela começa a imitar o espírito daquela profecia. Ela pega a essência daquela profecia, sem saber, sem entender. Tudo é contagiado por aquela profecia. E tudo muda a sua velocidade. E tudo começa a produzir o que Deus falou que vai ser. Pode ser aleluia? Glória a Deus. Está aí? Ora, irmãos, eu posso contar para você coisas rápidas, assim, pontuais, que Deus tem acelerado na minha vida financeira. No ano 97, depois de ser roubado de muitas maneiras, casa, todas essas coisas me roubaram. Literalmente me roubaram. E foi, irmão, glória a Deus. Eu estava quebrado totalmente. Com uma menina ali, minha esposa, e não tínhamos nada. E passei nessa etapa miserável. Muita miséria. Que eu pensei que jamais iria experimentar. Ok? E Deus, num momento veio e me deu uma palavra. E Ele me disse, eu vou te prosperar na área informática. Eu não sabia aprender um computador. Não tinha. Ligar, eu não conseguia ligar um computador. Eu não tinha. Pero tampouco, se me prestasse, eu não sabia ligar. Ok? E quando nós recebemos essa revelação, eu saí caminhando pela rua. Deus, Tu me vais prosperar na informática, o que eu vou fazer? E um desses dias, eu andando pela rua, eu vi uma pessoa, um mendigo, estava aí parado na rua, com esses paninhos que colocam e vendem coisas. Desses que quando vem a polícia saem correndo. E ele tinha um monte de livros ali. Um camelô aí. Tinha um livro. Pero esse não era um camelô já tem seu postinho, um cara mais legal. Esse era um mendigo mesmo. Não vou ofender o sermão, era um mendigo mesmo. E estava ali só ele numa rua. Não sei se foi um anjo eu não creio porque não era tão feio. E tinha uns livros ali, em texto em português. E eu peguei aqueles livros, disse, quanto é? E ele disse, isso aí tem português, me dá R$2, R$10, vamos supor. E era tudo que eu tinha no bolso. Era mais ou menos o preço de 2 boletos de ônibus. Sei que quanto dólares? Seriam R$6. Muito pouco. Porque quem vai ler no Uruguai um livro de informática, de linguagem de computação e todavia em português. Então não valia nada. Está entendendo? Então eles me dão. Eu peguei aquele livro e levei para casa.
Empecé a ler, eu e minha esposa, ler. Te prosperarei na área de informática, te prosperarei na área de informática. Aquilo é uma revolução. Dentro de você, uma revolução. Você cria a palavra, Amém? Mas agora eu tinha um entendimento, tinha uma ferramenta, tinha aquilo ali. Irmãos, em resumo, estão aí, fique sentado. Em uma semana, a minha esposa fez xerox e colocou um quadrinho. Academia Informática Gênesis. Academia de Informática Gênesis. Venha, aulas para todas as cidades. E nós não tínhamos um computador. E minha esposa estava com boné, camiseta branca e repartindo na feira do bairro os folhetos, panfletos. Venha, tem uma academia de informática. E nós lendo ali no livro. E nós querendo, Deus nos vai dar uma academia, Deus nos vai dar uma academia, Deus nos vai dar uma academia. A segunda-feira era a matriculação. Assim que segunda-feira as pessoas vieram e nós tínhamos tirado todos os nossos livros, limpamos a peça do fundo e colocamos tudo junto na cozinha, arrendamos, e estava nessa etapa de miséria, saindo pela palavra profética. Ok? Pode falar aleluia? Eu fazia vendas, minhas vendas estavam ruins, davam apenas para sobreviver. E nós limpamos ali, colocamos uma mesa dessas de plástico, com as cadeirinhas dessas de plástico que hoje em dia temos nos pátios. E colocamos ali, as pessoas vinham. Aqui vai uma academia? Sim, esta semana nós matriculamos. Próxima segunda-feira aqui vão ter os computadores, vão aprender, vão... Diga, para ser maluco tem que ser profético. E anotamos muitas pessoas que queriam vir. Com o dinheiro da matrícula compramos o computador e fiz uma matrícula para pegar um curso também. Então minha esposa tinha menina pequena, nós dois líamos o livro, eu ia na aula de noite, ensinava para ela de noite, outro dia eu ia trabalhar e ela dava o curso. Pero em poucos meses, Deus nos prosperou de uma forma tão grande, irmãos. E as pessoas que iam ali, como a gente não podia ensinar tanta teoria, a gente ensinava a prática. E houve uma mudança no sistema da cidade. E os policiais precisavam tomar cursos para a informática, porque antes não tinham esses cursos, era só da datilografia. Mas tinham que começar a tomar cursos de informática, porque pagavam mais, havia incentivo do governo, e os empregados públicos, blá. E começou a cair essas pessoas. Elas diziam, nós queremos, olha, há uma promoção no trabalho, mas todas as academias nos dão curso em 2 anos, 3 anos, e a gente não tem esses anos para estudar. Vocês conseguem nos ensinar rápido, que nós possamos trabalhar na informática? É claro, esse é o nosso jeito, nós ensinamos rápido. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Diga, a rodinha estava girando. E a riqueza estava entrando. Em menos de um ano a academia se fortaleceu muito. Deus nos deu muito dinheiro. Não só que sacamos nossas titulações, senão que as pessoas eram provadas. E elas aprendiam na prática. Deus deu unção, deu graça. Foi sobrenatural. E aquilo para Deus nos trouxe um reconhecimento de uma forma muito especial. Foi um tempo, muitas coisas. Faz um tempo eu comecei no ano 2003. Até o ano 2010, eu falei, Deus, eu preciso de uma semeadura nas nações. Tu estás me levando a muitos países. Já tenho estado em quase 20 nações. Tenho feito grandes trabalhos para ti. Meu ministério tem sido tremendo. Eu sei que tem sido bênção. Mas eu dependo das invitações, dos convites das nações. Eu preciso que me abram as portas para chegar lá. Para entregar o que tu me encomendaste. Agora minha limitação econômica, ela está sujeita à nação do Peru. Eu só consigo fazer investimento no Peru. Eu só consigo fazer investimento espiritual dentro do Chile. Dessas duas nações, porque minhas finanças são limitadas. Para mover equipe, mover grupos de pessoas, para fazer todo esse investimento, minhas limitações são estreitas. Você ora sinceramente diante de Deus. Ok? E eu estava nesse tempo. Então, quando isso aconteceu, eu disse, Deus, eu preciso alcançar um novo nível de prosperidade. Eu olhava,
Eu vejo Benegim, a vezes ele manda os cartazes pedindo contribuição. Eu sei os milhões, chega esse informe dos milhões de dólares que ele emprega. E de muitos outros ministérios. E um dia você sabe que a gente pensa, né? Um dia eu fiz uma tabela. Sabe qual tabela eu fiz? Fulano de tal usou tantos milhões numa cruzada na África. O outro fez tantos milhões na Índia. E eu via uma relação. Eu fiz uma tabela. Quanto eles investiam e quantas almas eles juntavam. E eu saquei um promedio de preço de quanto valia uma alma. Não estou brincando. Estou falando sério. Eu me di conta que os grandes trabalhos que abarcam muita gente ocupam milhões e milhões. E que você pode ter uma revelação, ter uma palavra. Mas se você não conta com esses milhões, você não pode atingir aqueles grupos. Está ali? Eu não sei se você entende o que eu estou falando, irmão. Eu sei que Deus manda esses homens entrar na África. Mas os reis lá, os presidentes lá, eles não estão preocupados com que se Deus quer salvar ou não salvar a alma lá. Eles estão pensando nos milhões que estão entrando distribuídos em turismo, em comunicação, em blá, 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 no país. Está aí ou não? Fala para o teu irmão. Estamos acertando as realidades. Saindo da fantasia para a realidade. Ok? Então eu disse, uma alma vale tanto. Aí eu comecei a somar quanto eu investia nas cruzadas que eu fazia. E ver o resultado em pessoas. E me di conta que também tinha uma tabela do preço. Então eu entendi o seguinte. Se eu investir 10 vezes mais, eu vou ter 10 vezes mais almas. Na prática é assim, irmãos. Está ali? Então eu entrei num negócio. Eu comecei a dizer, Deus, eu te dou 10, te dou 12, te dou 15. E eu vou colocar um salário para mim muito justo. E vou viver com o dinheiro da minha empresa com este valor. E vou abrir uma nova empresa com investimento da família. Vou abrir uma nova empresa e não vou retirar salário. Tenho muitos anos, até hoje eu não saquei um. E também, tudo que sair daí será investimento para o teu reino. E por 7 anos eu vou viver esse padrão. E vou ver o que acontece. Fala aleluia. Diga códigos. Você recebe um entendimento e começa a operar de acordo a ele. Porque não vale de nada você estar recebendo tudo que você recebe aqui se você não vai entrar em prática. Amém? Então começou ano 1, ano 2, ano 3, e eu comecei a dar, mas a prosperidade foi tão grande, Deus começou a abençoar, que eu já não precisava ficar com 90%. Eu ficava com 80%, com 70%, com 60%, e aquilo foi mudando. E quando eu terminei esses 7 anos, eu estava dando em torno do 82% de todos os lucros. Está entendendo? E isso é muito dinheiro. Mas todo esse dinheiro eu investi. Até mesmo os lugares, TV, rádio, prédios, todos os lugares onde eu fiz investimento, eu não fiquei com nenhum papel no meu nome. Porque eu não queria ficar com retorno de nenhuma dessas moedas. Está entendendo? E a obra avançou muito. Ao cabo desses anos, eu estava sem nenhum tostão. Porque eu não tinha nenhuma caixa de ahorro. Eu não tinha $5.000 no banco, R$10.000. Eu não tinha. Está entendendo? Só tinha uma aparatagem, mas eu não tinha grana. Porque tinha investido tudo. Está entendendo o que eu estou falando? Minha estrutura física não era nenhuma, porque no documento legal eu não tenho nada. Em seguida disso, muitas coisas apareceram. Apareceram um projeto de $3 milhões para eu cuidar de determinados trabalhos. Apresentei o projeto, provei que era certo, ok, e eu disse não. Como que não? Não, eu não quero esse projeto. Porque isso ia me recurtar o tempo de ministração nas nações. Está entendendo? Houve pessoas que me falaram, eu tenho $500 mil, tome ele. Se você administra isso, você fica, porque ao longo dos anos você nos vai dar retorno. Tome aqui. Um brasileiro colocou $500 mil para mim. Fique com eles. Não, obrigado. Porque isso ia me retirar o tempo. Está entendendo? Pero em pouco tempo, em menos de um ano,
Deus me deu de novo pelo menos $1 milhão. Está ali? E depois as maquinárias estão movendo-se muito, muito rápido. Está entendendo? Agora, por que se move isso? Porque você entendeu que é um princípio que move o mundo financeiro. E você testa. E isso dá resultado. E Deus dá um aceleramento que você não conseguiria em muitos anos de esforço. O que eu estou falando aqui é que a revelação é superior ao esforço do homem. Eu sei que muitos de vocês têm trabalhado e têm se esforçado na área financeira por muitos anos. Muitos de vocês talvez tenham ministros, tenham estado em sua igreja orando, jejuando pelo povo de Deus. Mas deixem-me dizer de uma coisa, uma revelação, só uma, que você receba hoje, é suficiente para te dar no próximo ano tudo o que você não conseguiu em todos os anos de tua vida. Amém? Estamos falando de um princípio, aqui, o princípio do aro, que é o suporte financeiro, o princípio da riqueza que Deus te entrega. Amém? É inconcebível você pensar Deus em caixas de ouro, querubins cheios de ouro, e você sofrendo pelo alimento, pela dignidade pelo menos. Estamos ali? Ok? Então Deus está. Hoje em dia estamos num projeto, irmãos. Estamos falando disso hoje. Estamos aqui falando de um projeto para as nações. Temos 12 regiões. Investimento, se somamos R$15 mil, estaremos falando de quanto? Uns 2 milhões? 15 mil por 10, seriam 150. Uns 200 milhões nos levará este ano de trabalhar? 200 mil reais, né? Estamos falando só de um dos projetos, que é aqui, que já está em andamento, leva 200 mil reais para chegar a 12 regiões do Brasil, fazer um trabalho. Esta primeira expedição, houve uma movimentação de igreja. Muitos semearam. Ok? Mas tem outra e outra e outra. E nós estamos crendo isso. Por que queremos por 200 milhões de reais? Porque precisa 200 mil reais? Porque cremos que depois vamos precisar $2 milhões. Para até o ano 2015, ir nas 36 cidades ou nos 12 tronos a nível mundial. E Deus também tem esses milhões, como tem os milhões que é do Brasil. O que nós não entendemos, alguns, é que para você pegar essa velocidade, para você entrar nesse nível, você tem que semear como um grande. Você não pode semear como alguém que é estreito. Está entendendo? Porque você tem que pegar a unção que está. Amém? Pode falar aleluia? Está entendendo? Todavia nós sempre vamos a ser desafiados a algo maior. Pero há só uma lei. A gente semear antes de receber. Amém? Pero há um princípio de Deus. Fale, há um princípio. Há uma lei que traz muita riqueza. Seguinte. Ok. Diga, eu vou receber a prosperidade que vem de cima. A riqueza que vem dos céus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Hoje não é um dia para nós tocar só a economia. Mas há muitas mensagens, há muitas coisas na Escritura, há muitos princípios para você prosperar rapidamente conforme as Escrituras. Abraão foi um homem rico. Foi ou não foi? Teve contato com o ministério angelical ou não? Recebeu profecia de parte de Deus ou não? Abraão. Que outro homem? Jacó. Que outro homem? Isaac, Jacó, quem mais? José. Agora, esses homens tiveram revelação ou não tiveram revelação? Deus falou com eles ou não? Então, se Deus deu código para eles, não pode nos entregar códigos? Pode ser aleluias? Ok. Terceiro princípio. Com esse terminamos. Terceiro princípio. Ok? Falamos primeiro então da lei genética, certo? O princípio da riqueza. E o terceiro princípio tem que ver com a lei das redes. Fale redes. Lei de redes. Fale lei de redes.
é a multiplicação da força. Ok, temos o aro da roda, temos o eixo e temos uma rede. Hoje em dia, no mundo, se fala muito de algo, se chama a palavra redes. Está ali ou não? Houve um homem, o criador do Facebook, que ele só fez: eu quero conectar pessoas do mundo inteiro. Qual é a sua força? A força dos celulares, a comunicação, ela está baseada em quê? Redes de antenas que multiplicam a sinal de um satélite. Certo? A internet, os bancos, antes tinha um só banco. Hoje em dia você encontra sucursal e caixeiros eletrônicos em qualquer parte da cidade. Certo ou não? Qual é o princípio do poder deles? As redes. Se você coloca esse mesmo um caixa com dinheiro aqui, você pode colocar um caixa ali, caixa a roda eterna, e colocar grana dentro dele. As pessoas vão vir operar nesse caixa? Sim ou não? Não. Por quê? Porque não pertence à rede. Então a rede é mais poderosa que o caixa. É ou não é? Está entendendo? O princípio das redes é o que sustém, o que dá força, o que multiplica o poder da matéria, da essência. Está ali? Certo? O eixo, ele vai dar a direção na roda. Certo? A roda dá suporte, o aro dá suporte. Pero o eixo, a rede, que seriam os raios, ou o aro, depende do tipo de roda que seja, as redes é a que dá força. Diga força. Fale, eu preciso de que meu ministério seja um ministério muito forte. E eu só conseguirei que ele seja forte se eu sou parte de uma rede de Deus. Pode ser aleluia? Olha, sem querer eu estou fazendo publicidade para real aqui, ó. Você me perdoe. Pode ser aleluia? Ok. Estamos falando de algo que é muito forte. Por quê? Porque isso vai te dar forças multiplicadoras para você atingir muito mais coisas. A Escritura fala de que uma pessoa pode pôr em fuga quantos? E 2? Pero como? Se 1000 mais 1000 não dá 2000? Então? Está entendendo a força espiritual que é numa rede? Que é numa conexão, quando uma coisa está ligada com outra? Diga, já acabou o tempo de eu trabalhar sozinho. Eu preciso ser parte de uma rede multiplicadora de forças. A primeira rede se chama igreja. Está ali ou não? Quando Jesus veio, ele pegou pescadores. Está ali? E a um pescador, ele entregou o ofício de cuidar do governo da igreja. Não foi um artesão, não foi um joalheiro, não foi um marceneiro. Por quê? Porque o pescador sabe. Eu nunca pesquei, mas eu já vi pescar. Você sabe pescar. Quantos peixes você pega com um anzol? Dependendo, um de cada vez. Se botar 4 anzóis, 4 de cada vez. Na rede... É um por anzol, então. Agora, quantos peixes pode pescar? Você é profeta, irmão. Eu ia brincar com você e você me estragou a brincadeira. Glória a Deus, te abençoe. Porque se você me dizia só um, eu disse não, um de cada vez. Mas pode pescar muitos peixes igual. Você tem que ser profeta para ter a resposta certa, amém? Fala aleluia. Por uma rede, quantos peixes você pode pegar numa rede? Quem passou perto dançou. Fala aleluia. Pedro tinha que entender que agora não era o tempo dos Elias solitários. Não era o tempo dos Jonás solitários. Não era nem o tempo dos João Batista solitários. Pode ser aleluia? Deus precisava de homens
que entendessem a força das equipes para multiplicar o conhecimento do Senhor e a força do reino de Deus sobre a face da terra. Está dizendo glória a Deus? Está entendendo o que eu estou falando? Diga, eu preciso do corpo de Jesus Cristo. Eu preciso do ministério do meu sermão. Eu preciso do conselho do meu sermão. Eu preciso da sabedoria do meu sermão. Eu preciso da intercessão do meu sermão. Eu preciso da força dos meus irmãos. Aleluia! E como igreja não podemos estar isolados. Nós precisamos do resto do corpo. Nós precisamos da igreja lá da Bolívia, mesmo sendo uma nação fraca. Nós precisamos da essência que Deus deu na Bolívia, que deu no Uruguai, que deu nos Estados Unidos, que deu na Austrália, que deu na África. Nós precisamos da igreja universal de Jesus Cristo, da igreja mundial de Jesus Cristo, da igreja única de Jesus Cristo. Não falando de placas, falando no sentido profético. Pode ser aleluias? Porque quando todo o corpo se move na mesma direção, no mesmo eixo, e vai na mesma direção, então aí é forte. Está ali? O inimigo tem desligado as redes, desconectados. E quando uma rede, você se desconecta, você fura. E se fura, já não serve para a rede. Então, quando Pedro, ele cometeu o seu erro, e Jesus vai até ele, alguns dizem, Pedro estava lá, é certo, Pedro estava lá, mas ele estava voltando à sua origem, ele estava remendando as redes. Está ali? Diga, é um tempo profético, para eu voltar à minha origem, e restaurar os laços que estão quebrados. Está aí? Você é forte com a sua família. Você é forte com a sua casa. Você é forte quando está com equipe, com ministério. Amém? Estamos ali. Dá para entender os três princípios das leis? Ok? A lei genética. Diga, minha natureza em Deus. A lei da riqueza. Que ela te dá prosperidade para sentar à vontade de Deus. Certo? E em terceiro, a lei das redes. Tudo isto é o princípio da roda. Pode ser glória a Deus? Quando isso está ligado, então o trono de Deus pode se movimentar. O trono de Deus pode recorrer os lugares. O trono de Deus pode se mover em toda a velocidade. O trono de Deus pode se manifestar em plenitude. Está ali? Se a roda não se movia, ficava tudo bloqueado. Mas quando a roda se movia, então o trono de Deus se movia. Diga, até agora, a igreja tem estado estancada no mesmo ponto da revelação. Mas nós profetizamos. Fale, mas nós profetizamos que a igreja desta cidade, que a igreja desta região, que a igreja brasileira, ela vai entender os princípios de Deus e começará a se acelerar e se moverá numa velocidade muito rápida. E tudo que nossos pais, tudo que os pais da igreja conseguiram em 200 anos, Deus entregará uma porção dobrada nos próximos anos. E nós seremos parte daquilo. Nós seremos parte desses milhares de olhos que estão entendendo, que estão recebendo entendimento de que a igreja está numa fase nova, numa fase muito rápida que está acontecendo agora. Amém? Aleluia. Pode dar uma salva de aplausos? Você está entendendo o princípio? Porque às vezes você ouve testemunho